desde 1999, e você que acompanha o canal sabe bem disso. Recrudesce o regime chinês, se torna mais brutal, mais visceral, em especial quando a gente fala de perseguição religiosa. A ilusão de que a abertura econômica traria mais abertura social caiu por terra, já uma vez em 1989 com o massacre da Praça da Paz Celestial e de novo uma década depois. Aquele era o momento onde havia o florescimento de práticas espirituais, com destaque o Falun Gong ou Falun Dafa chegou a ter, segundo o próprio Partido Comunista, mais de 100 milhões de pessoas praticando. Isso é uma prática meditativa pacífica, com uma alta ênfase no pensamento livre e nos valores, verdade, compaixão e tolerância. Apesar de pacífica, é brutalmente perseguida desde julho de 99, quando o número de adeptos passou o número de filiados do Partido Comunista Chinês. Desde então, essa perseguição já dura 26 anos, e as organizações criadas pelo Partido Comunista Chinês para essa perseguição religiosa arbitrária também fizeram com que isso, esse aparato, se estendesse para outras fés. Estamos falando de perseguição a cristãos, perseguição então também a muçulmanos uigures no oeste do país. Joga aí budistas tibetanos, minorias mongóis e outras. Sob o que é chamado de o Escritório 610, uma espécie de Gestapo chinesa, ao quadrado, uma entidade persecutória que se vale de recursos tecnológicos. Municiados desse contexto, eu quero passar com vocês na sequência pelo seguinte. Desde 2022, é relatado que o regime chinês expandiria sua ofensiva no exterior. O Epoch Times teve acesso com fontes primárias a isso. Afinal de contas, somos um veículo fundado por sobreviventes do regime chinês que inclui, entre nossos repórteres, uma rede de informantes dentro da China. Depois dessa reportagem, temos de fato visto alguns episódios perturbadores. Grécia, Sérvia, aqui no Brasil, durante o G20, com nossa própria repórter, na ocasião, noticiando a respeito disso, sendo assediada por chineses, que pareciam ser enviados pela embaixada. A gente tem 2 casos agora que trazem à tona isso novamente. Eu quero que vocês confiram comigo o que aconteceu na Finlândia. A gente dublou esse vídeo, ele é de um incidente recente que aconteceu na Finlândia. Confira. Em Hong Kong, depois de tantos anos, investigamos minuciosamente tudo sobre o Falun Gong. Você já esteve na China? Você já esteve na China? Eu sou da China. Se minha família tivesse ficado na China, teríamos morrido. Assim que tivermos seus nomes, poderemos investigar cada um de vocês imediatamente quando voltarmos. Seu nome é Miao Feng Huan, certo? Bom, então a gente viu essas 2 pessoas intimidando pessoas que estavam meditando pacificamente e conscientizando sobre a perseguição na China. Isso não é uma coisa incomum. Houve outro incidente nas últimas semanas também na Malásia. Podemos conferir? Vamos lá. Então, esses senhores estão apreendendo os materiais de praticantes que estavam meditando pacificamente aí na Malásia, estavam aprendendo as coisas deles e colocando então nessa van, basicamente confiscando aquilo que era deles, chineses no exterior fazendo essa questão de repressão. Cenas parecidas, apesar de um grau de brutalidade muito menor do que com o que se veria na China. Como a gente disse, isso não é novo, incidentes parecidos foram relatados em outros países. Eu trago agora nessa editora de China, então, Emanuele Coure, para a gente passar pelos detalhes do caso. Manu, desde 2022, como eu falava, houve uma diretriz, então, do regime chinês para que fosse apertada a perseguição no exterior, tanto em termos de reportagens difamatórias quanto a dissidentes do regime, e agora a gente vê aí umas cenas de assédio moral, um negócio aí onde sujeitos que estão, muitas vezes, depois de ter escapado do regime chinês e sobrevivido, sendo hostilizados por chineses no exterior, sem autoridade policial. Uma coisa que toma um contorno ainda mais grave quando a gente toma o histórico de pessoas que foram espancadas por capangas do regime chinês no exterior ou que mesmo sofreram ameaças e perseguição para voltarem para a China e ali sofrerem, então, a resposta. Qual é a informação que você traz a respeito dos incidentes recentes na Finlândia e na Malásia e traz para a gente o panorama, então, da perseguição transnacional do regime chinês? Bom, Marcos, boa tarde a você e a nossa audiência. Muito obrigada por me receber. Bem, então, passando brevemente quanto a esses 2 incidentes, a gente teve a questão da Malásia, que você acabou de mostrar agora. O que aconteceu ali foi que alguns desses praticantes de Falun Gong, eles estavam, na verdade, com alguns painéis esclarecendo, na verdade, o que era o Falun Dafa e também expondo as atrocidades de direitos humanos que estão acontecendo na China. Uma dessas pessoas que estava lá disse que ela estava distribuindo alguns panfletos e então 7 homens chineses e 2 mulheres chegaram e eles simplesmente começaram a levar embora os painéis que ela tinha para mostrar o que era o Falun Gong e também contando sobre a perseguição. Ela disse que no momento ela estava sozinha, por isso ela não conseguiu conter eles, depois alguns outros praticantes também se juntaram a ela, no entanto, eles estavam em menor número, eles não conseguiram realmente impedir que essas pessoas levassem os painéis embora. Agora, alguns detalhes chamam a atenção, além de, claro,
algumas pessoas simplesmente virem e levarem embora os painéis. Eles perguntaram quem eram essas pessoas e em um dado momento do vídeo, esse vídeo que você mostrou aí, eles questionaram se essas pessoas eram enviadas pelo Partido Comunista Chinês. Eles não responderam, as pessoas continuaram perguntando a esses praticantes e em um dado momento um desses rapazes disse que eles eram da delegacia de polícia. Acontece que a delegacia de polícia, como a gente já tem falado aqui no canal há algum tempo, são essas delegacias de polícia ilegais que o Partido Comunista Chinês tem implantado em outros países. Em 2016, a Safeguard Defenders, que é um instituto que pesquisa, entre outras coisas, a atuação do Partido Comunista Chinês no exterior, trouxe à tona um relatório mostrando que o regime teria mais de 100 dessas delegacias ilegais em 56 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Então, a ideia realmente com essas delegacias é fazer esse tipo de ação, ter agentes do Partido Comunista Chinês para intimidar dissidentes, por exemplo, que estejam contando sobre as atrocidades que estão acontecendo ali dentro do país. Outra questão que também chama atenção e que realmente enfatizou para esses praticantes que eles eram agentes chineses, é que eles pesquisaram depois essa placa do carro, a van que a gente viu ali no vídeo, e essa placa do carro era de uma agência de viagens que levava as pessoas da China até a Malásia. Agora, uma questão interessante é que a gente já vou explicar brevemente sobre essa questão da Finlândia, mas chama muita atenção isso ter acontecido na Malásia, porque a Malásia é um país muito próximo do regime chinês. Inclusive, é um país que tem recebido várias acusações nos últimos tempos de ter ajudado o regime a contornar as sanções ocidentais em cima do petróleo iraniano. Então, por exemplo, a questão seria que alguns navios sairiam ali do Irã, eles iriam até a Malásia e daí eles trocariam de navios e esses navios então seriam enviados para a China, justamente para que não tivesse um rastreio dessas navegações, para, querendo ou não, o regime chinês não se implicar de que eles estariam comprando petróleo iraniano. Agora, justamente por conta desse alinhamento cada vez maior que a gente vê da Malásia com o regime chinês, a perseguição contra esses praticantes de Falun Gong tem aumentado no país. Por exemplo, em abril deste ano, Xi Jinping fez uma visita à Malásia. 2 dias antes dessa visita de Xi Jinping à Malásia, a polícia da Malásia prendeu 75 praticantes de Falun Gong, somente porque eles estavam se reunindo para ler ali as escrituras da prática deles. Entre essas pessoas, a gente tinha inclusive idosos, crianças e 29 pessoas que tinham fugido da China e ido para a Malásia pedindo realmente um refúgio e uma ajuda por conta da perseguição. Agora, brevemente, também falando sobre a questão da Finlândia, o que aconteceu ali basicamente foi que essas pessoas, assim como no caso da Malásia, estavam distribuindo alguns panfletos tentando conscientizar as pessoas sobre a perseguição que está acontecendo na China, e a gente viu aquela pessoa que é um alto líder do Partido Comunista Chinês, inclusive vale destacar porque ele é o ex-prefeito da região de Hong Kong, então ele é uma pessoa muito próxima realmente do Partido Comunista Chinês. E ele, a esposa dele e mais 2 homens que estavam juntos com eles ali, eles começaram a assediar esses praticantes, começaram a ameaçar eles, dizendo que eles iam anotar os nomes deles e enviar diretamente para o regime chinês. Manu, peraí, então só para entender o caso, as pessoas que a gente viu ali incluíam uma ex-autoridade de Hong Kong, então era uma pessoa de alto escalão, ou relativo alto escalão dentro do Partido Comunista Chinês, fazendo uma ameaça aberta de pegar os nomes deles e ir atrás deles no exterior. Na verdade, Marcos, assim, ele é um ex-prefeito da região ali de Hong Kong, mas ele ainda atua como um membro de alto escalão do Partido Comunista Chinês. Então, ele ainda está na alta cúpula do Partido Comunista Chinês até hoje. Então, é muito, muito próximo do regime, diretamente ligado. E a gente viu essas ameaças acontecendo. E, claro, até foi interessante neste caso, porque enquanto do governo da Malásia a gente não teve nenhuma resposta, justamente por conta dessa proximidade com o regime chinês, o governo da Finlândia se manifestou dizendo que é inaceitável esse tipo de atitude. Inclusive, o Epoch Times americano chegou a entrar em contato com o governo da Finlândia e eles obtiveram uma resposta. Até, se eu puder ler brevemente aqui, é só uma notinha, mas eles disseram o seguinte: o governo da Finlândia, que a Finlândia é uma sociedade aberta, onde a liberdade de reunião e expressão são direitos fundamentais protegidos pela Constituição. E eles comentaram também que a intimidação ou ameaças contra a sociedade civil são inaceitáveis no país. Então é interessante até a gente analisar a mudança de postura de países que são ou não mais alinhados com o regime chinês. Manu, eu queria seguir com você, porque isso é um caso que não é novo. A gente viu isso acontecer até aqui no Brasil. A gente viu acontecer no Brasil. Você estava presente quando você foi também assediada por um grupo de chineses sem identificação, não falavam português, estavam aí com bandeirinhas
do regime da República Popular da China, começaram a tirar fotos da placa do seu Uber quando você fosse fazer reportagem sobre brasileiros que estavam se manifestando contra a perseguição religiosa na China durante o G20. Você foi lá noticiar, foi ver o que estava acontecendo, os manifestantes foram assediados e depois começaram a tirar foto da placa do seu Uber, né? E você noticiou bem essa história. Quem quiser voltar ali no canal da Manu, no China em Foco, pode ver o caso que foi aí chocante em novembro passado, durante a cúpula do G20. Agora, isso é visto em países pela região, foi visto na Argentina recentemente, mas o ponto ao qual eu queria me ater com você é que você falou da proximidade entre a Malásia e o regime chinês. A gente tem visto também a repressão religiosa apertando contra minorias que são perseguidas na China em outros países que se aproximam do regime chinês. A gente viu isso acontecendo também, então, na Rússia, onde o Falun Gong tem sido mais e mais perseguido, até com pessoas nascidas na Rússia, que fazem a prática que é perseguida na China, sendo também presas dentro da Rússia. A gente viu o caso da Malásia, com também as autoridades, ou alguns chineses aleatórios, basicamente roubando aquilo lá de forma, com um ato de repressão transnacional. O quanto a gente pode, então, averiguar a respeito dessa campanha iniciada em 2022 que eu citava, quanto ao regime chinês aproximar laços com outros países e a capacidade do regime de pedir, então, que essa repressão também extrapole as fronteiras. Antes de eu te passar a palavra para a gente discutir o assunto, Manu, eu queria trazer o seguinte para o debate. Isso é, então, a declaração do Safeguard Defenders, onde eles falam de 110 se chama Patrulhar e Persuadir, onde se fala sobre 110, então, delegacias chinesas ilegais no exterior, que se registram como organizações culturais, mas de fato trazem policiais da China e buscam intimidar minorias no exterior. A gente acrescenta ainda que Irlanda, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos e alguns outros países, depois que esse relatório foi publicado, chegaram a investigar e, no caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda e da Irlanda, mesmo a fechar, então, algumas dessas organizações. Por favor, então, Manu. Bom, Marcos, na verdade isso é bem notável. A gente vê realmente que uma aproximação com o Partido Comunista Chinês acaba, na verdade, sendo um predecessor dessa intensificação de perseguição, de violação de direitos humanos. O caso que você citou da Rússia é um caso muito claro, porque essa perseguição contra os praticantes de Falun Gong dentro do território russo, inclusive, como você mesmo disse, contra pessoas que não necessariamente são chinesas e estão na Rússia, mas contra cidadãos russos que praticam o Falun Gong. E a gente vê que isso tem aumentado muito dentro do país, principalmente desde 2022, que foi quando o regime chinês e a Rússia assinaram aquele acordo de cooperação sem limites, antes de, na verdade foi no finalzinho de 2021, mas realmente foi antes de ter começado a invasão russa contra a Ucrânia, e a Rússia começou a ficar cada vez mais dependente do regime chinês. Isso acontece, a gente vê realmente um histórico de países que cada vez mais se aproximam do regime chinês, eles terem essa exigência do regime de que eles apertem essa repressão contra grupos minoritários que são reprimidos pelo regime. E até interessante isso, porque uma das propagandas, digamos assim, que são feitas pelo regime chinês sobre a cooperação com outros países é que eles não interferem em assuntos internos. Mas é interessante isso, porque que interferência pode ser maior do que pedir que outro país persiga uma minoria religiosa? Que interferência pode ser maior do que o regime chinês instalando delegacias ilegais dentro de outros países? Porque essas delegacias, elas funcionam ali, a princípio, e isso eu nem estou falando da parte ilegal, eu estou falando da parte que o regime chinês professa abertamente. Isso seria como se fosse um consulado, porque o regime chinês diz que essas delegacias, elas serviriam para que as pessoas pudessem ir lá, atualizar a identidade delas, entre outras coisas, retirar documentação. Mas esse tipo de coisa não pode ser feita dentro de outro país sem a autorização daquele país. Para isso que a gente tem, por exemplo, um consulado. E claro, mesmo um consulado, a responsabilidade de emitir identidades não é de um consulado de outro país. Então é interessante isso, porque a gente vê realmente como o regime tem exportado o seu autoritarismo para outros países. E por isso, muitas vezes, até que é tão preocupante uma aproximação cada vez maior com o regime chinês, incluindo no setor, inclusive, jurídico, porque, por exemplo, essa questão das delegacias de polícia, o regime tem utilizado também para, em muitos casos, tentar
de uma certa maneira, burlar algumas legislações, algumas jurisdições desses países para forçar com que dissidentes chineses voltem para a China. Neste relatório que você mostrou ali no Safeguard Defenders, eles detalham realmente como o regime nos últimos tempos tem utilizado essas delegacias para ameaçar as pessoas, esses dissidentes chineses que estão em outros países. Entre outras coisas, a gente teve até alguns casos onde o regime foi até a casa dos parentes dessas pessoas que ainda moram na China para fazer ameaças, querendo ou não, tentando obrigar esses dissidentes a voltarem para a China. E vale destacar que a maioria dessas pessoas são pessoas que estão ativamente relatando sobre as atrocidades cometidas pelo Partido Comunista Chinês. Bom, perfeito. Então, Manu, muito obrigado a você por participar conosco. Lembre-se, pessoal, para você que quiser se aprofundar a respeito de regime chinês, o Epoch Times foi fundado por pessoas que sobreviveram à perseguição religiosa do regime chinês, e isso é um marco da nossa história. Esse é um livro chamado 9 Comentários sobre o Partido Comunista, um livro que é chamado pela diáspora chinesa de o livro que despertou milhões pelo mundo, o livro que está desintegrando o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, de fato, sofreu um baque a respeito com esse livro desde a sua publicação em 2004. O Epoch Times, em idioma chinês, é o maior jornal em idioma chinês que não é controlado pelo partido. Em 2004, a gente publicou essa série editorial em jornais que circulavam clandestinamente na China. Esse livro acabou fazendo com que 450 milhões de chineses renunciassem seus juramentos de dar a vida pelo Partido Comunista. A gente está falando de gente que entrou no partido como filiado, mas também de gente que teve nas organizações satélite. Então, Liga da Juventude Comunista, Jovens Pioneiros, outras ligas juvenis que também fazem um juramento para o Partido Comunista, chegando a esse número de 450 milhões. 2004 para 2024 são 20 anos, e aqui a gente tem um prefácio especial dessa tradução para o português, e numa edição que é comemorativa, então, dos 20 anos desse marco da nossa história. Uma coisa que muito nos orgulha, a gente acha que é belíssimo estar trazendo isso para o Brasil, e essa capa em alto relevo, olha aí. Essa capa em alto relevo está disponível só enquanto durarem as cópias, a que você adquire nas livrarias ou na Amazon, não vai ter a capa em alto relevo. Essa tiragem aqui está vindo como brinde para quem estiver assinando a Epoch TV Brasil, numa promoção que só dura enquanto durarem, então, as cópias. E não tem mais tantas, não. São 50 centavos por dia, 50 centavos por dia, 50% do preço do plano anual. Menos de 50 centavos por dia, na verdade, se for aí fazer o cálculo, a divisão certinho, e o livro vai de graça com frete incluso. Para vocês entenderem um pouco mais a respeito do assunto, eu vou dar o meu tchau aqui, também te convido a se despedir do público. E, Manu, onde é que o pessoal pode te encontrar antes de eu prosseguir aí falando disso aí? Bom, Marcos, perfeito. Antes, na verdade, só complementando o que você disse, quem realmente quiser entender melhor como funciona o Partido Comunista Chinês, esse livro é muito bom. Inclusive, agora a gente tem acompanhado as movimentações militares do regime chinês. Eles estão pretendendo fazer um grande desfile semana que vem para comemorar a vitória do regime chinês contra os japoneses. E nesse livro, os 9 comentários sobre o Partido Comunista, eles detalham como, na verdade, não foi o Partido Comunista Chinês que teve essa vitória contra os japoneses. Então, se você quiser realmente entender como foi a história do partido nas últimas décadas e o que é a China, no que a China se transformou, eu recomendo fortemente que vocês adquiram esse livro, vale muito a pena. E bom, só complementando agora o que você disse, quem quiser me conhecer, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode ser através do meu canal do China em Foco, que é um dos canais do Epoch Times, ou também através do meu Instagram, onde eu trago algumas coisas que a gente faz aqui no dia a dia e algumas outras reportagens. Bom, perfeito então. Tá dado o recado, você vai estar ganhando esse livro então de brinde para todo mundo que estiver assinando a Epoch TV Brasil com 50% de desconto enquanto durar a promoção. O que eu ganho lá, Marcos? Bom, é muito simples. Ali você vai ter acesso a todos os nossos documentários traduzidos da matriz americana do Epoch Times e vai ter acesso também aos nossos documentários produzidos localmente, além de entrevistas exclusivas, dezenas, centenas de conteúdos bom demais. Vai ter aquele lá que eu citei antes para você ver outros documentários que está disponível ali. Eu te convido a conhecer para a gente encerrar A Guerra Final. Esse é um documentário que relata a disputa estratégica China e Estados Unidos, um documentário sensacional em 6 partes, original do Epoch Times. Pessoal, só esses 2 documentários que a gente está expondo aí, mais o livro com frete grátis, já está valendo demais cá entre nós. É a melhor forma de você nos apoiar e da gente também te apoiar na tua busca por conhecimento e por navegar esse cenário internacional complexo que se apresenta no presente momento. Muito obrigado então, Manu, muito obrigado a você que esteve conosco, foi um prazer e uma honra. Obrigado por nos acompanhar em horário alternativo. A cobertura da tarde acabou comendo aí o horário normal do Epoch News. Eu te vejo amanhã às 5 da tarde. Até a próxima. I thought it was a joke. I never thought it could become true now.
It is terrible that CCP has gotten so far along in this 100-year plan, but they've gotten really close to succeeding. The goal and the objective for this World War III scenario for the Chinese Communist Party is to defeat the democratic system. The Wuhan virus gave China a good opportunity. Yes, we're in World War III now. But it's a third world war that the United States and the rest of the free world has never been prepared for. The Epoch Times investigation team had studied the CCP for years. But this time, what we uncovered was yielding evidence beyond our imagination. When they tell you they are weak, that's when you watch out. Deng Xiaoping made it very clear. The reason we open our door, open our market to the U.S., just we want their money. take their money, take their technology, and get rid of them when they at the first opportunity. This is the most ambitious regime in history. Sooner or later, we are going to defeat America. We face the prospect of becoming a U.S. system with Chinese characteristics in the not-too-distant future. Destroying the free world and your life, your happiness, and your children's future. We must live, you must die. This is straight out of the communist playbook. We are giving of our life's blood so that the Chinese Communist Party can survive and thrive.